irmão Chico, nossa eterna gratidão. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Vieira e estou aqui na Rádio e TV Chico Xavier com o programa Nossa Evolução, que vai ao ar todas as segundas a partir das 20 horas. Estamos aqui também fazendo a campanha para a manutenção desse veículo de comunicação tão importante na difusão do conhecimento espírita, da vaquinha online. Você pode contribuir para este projeto, para que este projeto continue a levar informação e conhecimento e a contribuir com a evolução de todos nós. Então não deixe de se inscrever no canal, em todos os veículos de comunicação e também de contribuir através dos dados que estão na descrição deste vídeo e também em nossa tela principal. Então venha contribuir conosco, venha participar e consumir os nossos conteúdos, a fim de que possamos evoluir todos juntos. Minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre a força moral necessária para vivenciarmos os seus ensinamentos. Quando Rose me convidou para fazer essa palestra hoje, ela me perguntava, dias depois, qual o título da palestra. E eu não tinha criado um título, porque eu estudo sem a preocupação de títulos. Às vezes me sensibiliza uma problemática e eu vou trabalhando aquele problema sem, a princípio, elaborá-lo a partir de um título. Mas como ela fez questão que eu dissesse um título, até mesmo para divulgar, então eu citei o título como sendo Entender para Crer. Ou seja, ao longo de toda a história do pensamento cristão, desde Santo Agostinho até São Tomás de Aquino, toda a cristandade buscou se respaldar em princípios que, de alguma forma, submetiam os paradigmas científicos aos paradigmas religiosos. Santo Agostinho, no século IV, propôs este princípio de que era preciso crer para entender. E ele dizia isso baseado em Platão. Cerca de 700 ou 800 anos depois, Tomás de Aquino e a sociedade ocidental já estava extremamente modificada. O ressurgimento das cidades, uma grande explosão demográfica, o surgimento das primeiras atividades capitalistas, o aparecimento das universidades laicas e uma série de avanços científicos que, de uma forma ou de outra, questionavam os princípios religiosos. Jacques Legoff, um grande historiador francês, reconhecido mundialmente pelas suas produções, ele vai dizer que é neste período em que o homem da igreja foi sendo paulatinamente substituído pelo homem do mercado. Nesse novo contexto histórico, com árduo esforço, os homens da igreja buscavam por todos os meios manter o seu estatuto de destaque normatizador da sociedade e das vidas. E Tomás de Aquino sacou do mesmo expediente de Santo Agostinho, crer para entender, mas agora numa perspectiva aristotélica.
Mas os avanços não cessam. Os avanços da sociedade não cessam, mesmo porque, como espírita, todos nós sabemos que o progresso se constitui como uma das leis da natureza. E no ínter das mais intensas transformações pelas quais a humanidade foi passando, todos nós sabemos, eis que surge a doutrina dos espíritos, com uma ideia extremamente renovadora, de alguma forma sintetizando esta problemática que ao longo da história se chamou de conflito entre a fé e a razão. E Kardec propõe, sob a inspiração dos benfeitores espirituais, que a ordem para a emancipação espiritual de todos nós não exatamente era esta, a de crer para entender, mas a de entender para crer. O contexto de Kardec foi antecedido filosoficamente, digamos assim, por uma série de epistemes, de conhecimentos, de avanços, que talharam homens, personalidades, mentalidades, como a do filósofo Friedrich Nietzsche, conhecido por muitos como o filósofo do martelo, ou como ele mesmo se denominava, o dinamite. Por quê? Porque mentalidades como a sua, extremamente questionadora, de alguma forma colocava em suspeição tudo que se sabia a respeito das coisas, e sobretudo dos princípios morais norteadores, tanto do Ocidente como de todo o planeta Terra. Ou seja, todos os avatares, todos os moralistas que até então tinham passado pelo planeta eram questionados em seus princípios. Com base neste ponto de vista, digamos assim, de uma forma mais ampla, nietzscheana, Nietzsche vai perguntar como que, sintetizando o eco, as preocupações filosóficas da sua época, com um livro memorável, Para Além do Bem e do Mal. Um livro questionador, sobretudo, dos princípios religiosos. E Nietzsche diz nesse livro, o que é que está para além do bem e do mal? E ele diz, o sentimento de medo, porque foi o temor que criou a moral. Allan Kardec, extremamente versado nas ciências humanas, de alguma forma ele vai responder a Nietzsche, que vive no período de 1844 a 1900. E essa resposta, esse diálogo entre Kardec e Friedrich Nietzsche, nós podemos perceber, a partir de uma leitura minuciosa, atenta, buscando as entrelinhas do texto de Kardec que está no livro A Gênese, no capítulo 1, quando Kardec fala sobre a revelação, o caráter da revelação divina, da revelação espírita. E Kardec começa questionando o seguinte ponto: se a doutrina dos espíritos encontra-se nos princípios cristãos, qual a necessidade da revelação espírita? Essa é uma problemática levantada por Kardec. Obviamente, uma problemática posta pelos pensadores da época sobre a utilidade social da doutrina dos espíritos, já que a doutrina dos espíritos nada mais fazia, já estava na doutrina do Cristo,
como os benfeitores espirituais haviam anunciado, por que razão se faz a necessidade dessa nova revelação? E Allan Kardec diz que a revelação da doutrina dos espíritos é oportuna tanto quanto foi a revelação dos princípios trazidos pelo Cristo. Não é pelo fato de a doutrina dos espíritos estar inserida já no cristianismo que ela não é necessária, tanto quanto não é pelo fato de os princípios do cristianismo já haverem sido enunciados pela filosofia de Sócrates e de Platão, que ela também não seja necessária. Porque, vai adiante Allan Kardec nesse texto, de tempos em tempos se faz necessário que esses princípios libertadores da consciência humana sejam repetidos. E de modo que sempre temos necessidade dos moralistas, ao contrário do que Nietzsche dizia, que não era preciso mais os moralistas, que tinham sido os moralistas, na sua pretensão de se dizerem bons, que haviam criado a noção de bom e de mal, de bem e de mal. E Allan Kardec diz, não, se os pais humanos repetem quantas vezes sejam necessárias as lições aos filhos, porque então Deus não haveria de repeti-las quantas vezes sejam necessárias ao nosso esclarecimento. Porque o que acontece, invariavelmente, é que esses princípios, mesmo na sua, digamos assim, esfera inata, passam por vezes despercebidos de nós. É o que Allan Kardec nos faz notar quando também questiona. Não haverá em nós algo que dispense o trabalho dos moralistas? Não poderíamos, por algum princípio natural instalado na nossa consciência, nos guiarmos por nós mesmos? E ele mesmo, Kardec, nesse texto, assessorado pelos benfeitores espirituais, responde, dizendo que sim, que nós temos na nossa consciência um princípio inato, que a todo tempo está a nos avisar a respeito daquilo que é certo e a respeito daquilo que não é. De alguma forma, nós podemos ver esta preocupação de Allan Kardec já adiantada em O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, quando, no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, trabalhando sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, pergunta aos benfeitores espirituais até que ponto a lei de justiça compreende uma lei natural. Ou não será a noção de justiça uma consequência de um aprendizado, de um ministério cultural? E os benfeitores espirituais dizem assim: a lei de justiça é tão natural que vos indignais com o pensamento de injustiça. E aí, Kardec diz, sim, mas por quê? O que parece justo para uns não é para outros. E os benfeitores espirituais: é porque vós misturais as paixões, os interesses mesquinhos, e de alguma forma deturpais esse sentimento inato que a todo instante está a vos dizer: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, por essa razão, porque nós desnaturalizamos ou perdemos a referência de Deus em nós, na intimidade do nosso espírito, é que por isso se faz necessário, sempre, de tempos em tempos, uma nova revelação. Se bem
que os benfeitores espirituais têm adiantado a Allan Kardec. Isso podemos ver no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que, pelas características anunciadas, a doutrina dos Espíritos é aquele Consolador prometido por Jesus, que viria para ficar por todo sempre conosco. Fato é que nós ainda precisamos dos moralistas. E a doutrina dos Espíritos, pelas suas características específicas, age de forma plural, porque os moralistas já não estão identificados, porque a ação moralizadora já não está mais identificada com uma personalidade, mas com a comunidade dos espíritos, que a despeito dos homens se manifestam por toda parte, seja na choupana, seja no palácio, seja aos doutos, seja as pessoas mais simples do campo. E quando, então, não houver mais a necessidade desses moralizadores, finaliza Kardec no seu texto, então Deus já não os enviará mais. Então, ainda contrariando o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ainda estamos no âmbito do bem e do mal. E só nos libertaremos dessa conjuntura, desses limites, deste contorno universal definido pelas linhas do bem e do mal, quando já não tivermos mais necessidade dessas conceituações. Até então, nós estaremos sempre a lidar com esses conceitos. Em um de nossos encontros, nas quartas-feiras, e aí eu vou me servir da oportunidade para convidar a todos, né, a participar conosco das reuniões das quartas-feiras, que é uma reunião muito interessante. É uma reunião mais descontraída, e uma espécie de conversa a respeito da doutrina dos Espíritos, a partir de um mote que nada mais é do que qualquer um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E em uma dessas oportunidades, o nosso grupo problematizava a noção do que seria o homem de bem. Seria uma pretensão se dizer o homem de bem? Até que ponto esse princípio não manifesta uma arrogância dos espíritos em se dizer homem de bem? Olha, essa é uma problemática nossa, se bem que os benfeitores espirituais, em o Evangelho segundo o Espiritismo, jamais disseram que os espíritas são homens de bem. O que os benfeitores espirituais dizem é que a missão do Espiritismo, enquanto uma filosofia organizada pela comunidade dos espíritos, guias da humanidade, é transformar qualquer pessoa, não necessariamente em espíritas, mas em homens de bem, em pessoas de bem, ou seja, em pessoas éticas. Seja ela uma católica, seja uma protestante, seja de qualquer outra escola religiosa ou não religiosa, a proposta da doutrina dos Espíritos é fortalecer a disposição ética que, de forma inata, existe em nós. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. Mas, com que força a doutrina dos Espíritos pode sustentar essa proposta? Não será mais uma arrogância? Não será mais uma pretensão ter esta capacidade, a despeito das outras escolas religiosas, de transformar as pessoas, de alterar a consciência das pessoas,
Por que caminhos a doutrina dos Espíritos pode fazer isto sem incorrer nos mesmos erros que, de uma forma ou de outra, caracterizaram os movimentos religiosos do passado? Por sua decepção com os movimentos moralizadores do nosso planeta, é que talvez Friedrich Nietzsche tenha desenvolvido esse seu texto, Para Além do Bem e do Mal, como parte de um projeto audacioso que visava revisar toda a nossa predisposição de valores morais. De uma forma ou de outra, num ponto ou outro, aqui, acolá, não podemos lhe dispensar o raciocínio muito acurado. Foi ele que, em determinada parte de um outro livro, O Crepúsculo dos Deuses, vai dizer: nenhum livro matou mais do que a Bíblia. E disso quem pode duvidar? Então, com relação aos nossos valores religiosos, há algo extremamente equivocado. Se assim não fosse, e somente por isso, então não haveria necessidade de uma nova revelação. E se isso continua, haverá sempre a necessidade de novos moralizadores. A doutrina dos Espíritos, então, foi, do meu ponto de vista, elaborado pela espiritualidade com essa finalidade. Poderia ter sido elaborado, então, antes, há 5, há 10 séculos atrás, e evitar todos os demandos que caracterizam a nossa vida religiosa e as nossas consequências equivocadas a respeito do sagrado? Poderia não. Porque aqueles eram tempos que não comportavam a verdade que temos hoje. Mais uma vez, Friedrich Nietzsche, ele vai dizer, de uma forma um tanto maquiavélica, que a verdade não deve ser dita, porque contraria os poderes, os jogos de poderes, sobretudo daqueles que estão no status quo, na posição ideal. Mas fato é que a doutrina dos Espíritos veio, no tempo certo, cumprir aquilo que a providência divina, desde séculos, já vinha elaborando, pavimentando o caminho das consciências para esse tal momento. E quando ela acontece com essa proposta de que devemos inverter os termos. Primeiro, entender para crer. Sobretudo nesse momento em que a crença já se encontra extremamente desgastada. E, por coincidência, nessa mesma semana, uma amiga nossa do Movimento Espírita me enviava um texto que salientava o livro Missionários da Luz como um livro extremamente hoje considerado pela comunidade científica por apresentar nas suas linhas 60 indicações relativas à glândula pineal e, de alguma forma, antecipando-se às descobertas científicas desde 60 anos atrás. Então, quer dizer, este é um exemplo que nos motiva a percebermos a doutrina dos Espíritos de uma forma científica e filosófica, como verdadeiramente ela é, e não como
mais uma religião. Aliás, quando a doutrina dos espíritos começa a ser divulgada em Paris, há muita, digamos assim, interpretações equivocadas com relação ao seu propósito. No livro Obras Póstumas, que nada mais é do que uma compilação dos escritos íntimos, particulares, de Allan Kardec, e organizado em forma de livro, Allan Kardec vai dizer que a razão da publicação do livro O que é o Espiritismo, uma espécie de cartilha facilitadora sobre a doutrina dos espíritos, foi uma resposta ao abade de Paris, François de Chesnel, que dizia num artigo publicado, e muito virulento, que a doutrina dos espíritos era uma necromancia, uma nova religião, melhor, uma nova seita em Paris. De alguma forma, contrariando a razão de ser da doutrina dos espíritos, que vinha a ser anunciada por Allan Kardec como uma ciência de observação e uma filosofia moral. Então, Allan Kardec diz, não, em resposta, o Espiritismo não é uma nova religião, é uma ciência, é uma filosofia de consequência ética, e outra não é essa ética que não a ética do Cristo, porque outra não há melhor. Então, esses princípios, esses argumentos, estas colocações que nós podemos observar na obra espírita, que possam nos servir de motivação para encararmos a doutrina dos espíritos não como uma nova religião, porque a religião, qualquer que seja ela, certa ou errada, ela está sempre certa, porque cada pessoa tem a sua razão de crer em uma coisa ou em outra. Mas quando algo é anunciado sob o estatuto da cientificidade, então ela tem que ser vista como um princípio científico, como algo baseado em leis. E a doutrina dos espíritos, enquanto ciência, tem como base as leis do próprio universo. E enquanto ciência, nada mais faz do que confirmar, de forma científica, os princípios do Evangelho. Por isso é de suma importância nos vincularmos à doutrina dos espíritos com essa perspectiva de que é uma ciência que, por ser uma ciência, por ser uma filosofia, demanda de nós uma atenção redobrada, uma atenção filosófica, uma atenção científica, para lhe perceber as profundidades, para lhe perceber os enunciados. Mas aí é de se perguntar, tudo bem, a doutrina dos espíritos é uma ciência e é uma filosofia, mas o que de novo ela vem a somar com o conhecimento que até então já se tem sobre os princípios éticos e morais? E é o próprio Kardec que diz, sempre sob a assessoria dos benfeitores espirituais, que a doutrina dos espíritos vem nos mostrar a relação que existe entre os mortos e entre os vivos, e tudo aquilo que é a consequência dessa relação, como sendo o conhecimento da própria alma humana, de seu passado, de seu futuro, e do seu papel, que deve ser o de extrema solidariedade com todos os seres da natureza. De modo que, com esses princípios, nós possamos perceber
a caridade e a fraternidade, não mais como um dever, mas como uma necessidade social imperiosa, sem o que a vida na Terra feliz jamais será possível. E aí é de se perguntar, como certa vez um amigo me perguntou de forma filosófica e impessoal: mas tudo bem, mas o que então que eu faço com tudo isso que eu sei? E tudo isso que nós sabemos com a doutrina dos Espíritos. O que isso tem a ver, de fato, com a nossa vida? Até que ponto podemos conferir uma praticidade existencial a esse conhecimento todo que possuímos? Para eu responder essa questão, eu gostaria de narrar, para muitos apenas de lembrar, uma das páginas mais belas da filosofia, que é a Alegoria da Caverna, que está no livro A República de Platão, no capítulo 7. No capítulo 6, Platão escreve buscando identificar as características do filósofo. E sintetiza dizendo que o que caracteriza o filósofo é o amor à verdade e à sabedoria. No capítulo 7, que é o capítulo onde está a Alegoria da Caverna, Platão vai focar sobre o que seja efetivamente a educação. E para explicar o que seja a educação, ele vai criar um espaço imaginário. Daí o título muito apropriado, Alegoria da Caverna. Numa residência, numa moradia, semelhante a uma caverna, nas profundezas da terra, vivia uma comunidade de pessoas presas a ferros pelo pescoço e que somente podia, nessa condição, olhar para a frente, para a parede dos fundos da caverna. Mas essa caverna tinha uma entrada por onde a luz produzia nas paredes do fundo da caverna as sombras de tudo aquilo que passava fora da caverna. E nessa parede também se reproduzia o eco das vozes de tudo aquilo que acontecia fora da caverna e que, de alguma forma, dava a impressão de que fossem as vozes das sombras. Pois bem, as pessoas lá estavam tomando aquilo que viam, as sombras, um arremedo da realidade, como se fosse a própria realidade. E aí, Platão sugere que imaginemos que um daqueles membros fosse arrastado, mesmo que a contragosto, para fora da caverna, a fim de perceber a realidade tal qual ela é. Então, Platão se adianta ainda em sua narrativa dizendo: aquele que saiu das sombras e foi imediatamente lançado sob a luz do sol, há de se ressentir de um profundo incômodo, onde, acostumados seus olhos às sombras, haveria de facilmente se ofuscar com a luz clara da manhã. Mas à medida que fosse se acostumando, essa pessoa, recém-saída das sombras, ela iria percebendo melhor tudo aquilo que estivesse ao seu entorno, a lua, as estrelas. Com dificuldade, a princípio, veria o sol, mas refletido nas águas. Só depois de um tempo mais longo, essa pessoa desenvolveria a capacidade
de olhar diretamente para o sol. Nesse momento, não somente haveria de perceber o sol no céu, como também o sol refletido nas águas. E mais do que o sol refletido nas águas, perceberia a si mesmo. Então, no contato com o mundo, com as coisas, com as realidades, essa pessoa haveria de desenvolver um autoconhecimento, um autodescobrimento de si mesmo. Mas aí Platão diz, mas suponhamos ainda que num dado instante essa pessoa resolvesse voltar para a caverna e anunciar aos seus todas aquelas descobertas. Não é de se admitir que aquelas pessoas que estão lá na profundidade da caverna digam que este missionário desenvolveu um problema na vista por conta da subida e que se perturba em dizer essas coisas tão contrárias àquela realidade. E aí os discípulos de Sócrates, Platão, Glauco, Animanto, diria sim, claro que sim. Então, não é isso que muitas vezes acontece, mas isso é apenas uma descoberta, é apenas o uso da visão, como, invariavelmente, nós fazemos uso da inteligência. E aí Platão diz, mas se equivoca quem pensa que é possível desenvolver a inteligência. Não, a inteligência já existe em cada um de nós, faz parte da alma, como os olhos fazem parte do corpo. A educação consiste em fazer com que as pessoas se virem para o lado certo. Nem para a esquerda, como diria hoje, nem para a direita, mas para o lado do bem. Porque há pessoas extremamente perspicazes, com uma visão muito acurada, mas que estão devotadas para o mal. Ora, o mal que provavelmente já trazem na alma, ora, o mal que pode ser desenvolvido pela prática. E a função da educação será fazer com que as pessoas se virem para o lado do bem, ou seja, vejam o bem. É isso que a doutrina dos Espíritos nos faz perceber. Desenvolve toda uma série de princípios para nos tirar da sombra e perceber a vida como verdadeiramente ela é. Como é que os filósofos socráticos percebiam a vida? Como uma passagem, como uma transição. E não é a mesma coisa o que nos diz a doutrina dos Espíritos, e já antes o Cristo, que a vida na Terra é somente por um pouco de tempo, seja os momentos de prazeres, seja os momentos angustiosos, tudo aquilo que nos acontece agora é tão somente por um pouco de tempo. Então, esses conhecimentos milenares, por vezes multimilenares, têm ainda essa finalidade, a mesma que a doutrina dos Espíritos, de nos fazer perceber a realidade como ela verdadeiramente é, e não tomar como real aspectos da vida que nada mais são do que as sombras. Porque aqueles que tomam as sombras como a realidade são aqueles que vivem, digamos assim, no horizonte cultural dos ídolos, dos mitos, e de alguma forma perdidos, alienados dessa realidade de que nos fala Platão, de que nos fala os benfeitores espirituais, de que nada mais é do que a nossa individualidade espiritual. Há um filósofo, Francis Bacon, viveu entre o século XVI e o século XVII,
que ele, da mesma forma que Descartes, problematiza nossos paradigmas epistemológicos, aquilo que nos permite conhecer. Até que ponto tudo isso que sabemos tem uma fundamentação real, positiva? Até que ponto tudo isso que sabemos é realmente algo digno do estatuto de conhecimento? E ele propõe que, invariavelmente, nós estamos limitados por 4 ídolos. O ídolo da caverna, que é pertinente à nossa própria condição histórica, ou seja, nós apreciamos coisas porque a nossa história cultural nos condicionou a apreciar essas coisas. O outro ídolo é o ídolo do mercado. O ídolo do mercado é a dialética. As pessoas que sabem fazer um bom uso da palavra e podem nos persuadir a um caminho e não a outro, de alguma forma perturbando nossa capacidade intelectiva, nossa capacidade intelectual. O ídolo do fórum seriam todas as doutrinas de cunho filosófico que existem no planeta. E o ídolo da tribo, que é a nossa conjuntura em que nós vivemos. Então, esse postulado científico, de alguma forma, serve como alerta para não nos deixarmos envolver por mais um ídolo, qual seja o ídolo da autoridade. Ou seja, a doutrina dos espíritos, na doutrina dos espíritos, a autoridade que existe é a natureza. Nem é Kardec, nem mesmo Jesus. É a natureza. Se Jesus não tivesse dito tudo o que disse, ele não teria dividido a história em 2 partes. E sequer seria o Cristo de Deus. Mas ele dividiu a história em 2 partes, como diz Renan, em antes e depois dele, porque tudo aquilo que disse em conformidade com as leis da natureza. Da mesma forma, Kardec. Se Kardec, assessorado pelos benfeitores espirituais, se os benfeitores espirituais, cujos princípios foram sistematizados por Allan Kardec, se tais não fossem princípios abonados pelas leis da natureza, toda essa revolução tecnológica, científica, que vem acontecendo desde a publicação do Livro dos Espíritos, já teria desabonado a realidade epistemológica da doutrina dos Espíritos. Mas o que é que, afinal, vem acontecendo? O que vem acontecendo é que, quanto mais a ciência evolui, mais evolui no sentido de comprovar os postulados da doutrina dos Espíritos. Agora mesmo estávamos conversando com o nosso irmão Benedito sobre uma terapia que, de alguma forma, já vem sendo adiantada pelos benfeitores espirituais, que são as psicoterapias que envolvem regressões de memórias, já feitas em conformidade com a narrativa do Espírito André Luiz, no mundo espiritual. E esta terapia, fundamentada em postulados científicos, com resultados comprovados, não se constitui num reforço dos princípios da doutrina dos Espíritos? Claro que sim.
Se, então, a doutrina dos Espíritos não se constituísse como uma virada positiva para o bem, para a verdade, então esses avanços científicos, ao invés de reforçá-la, haveriam de desabonar os seus princípios. Mas não é exatamente isto que vem acontecendo. Daí porque um outro filósofo mais antigo, que viveu no século XIII, Roger Bacon, vai dizer que não devemos nos aprender, não devemos nos deixar guiar nem por dogmas, nem por autoridades, mas pela natureza. Não olhem para dogmas, nem para autoridades. Olhai para o universo. Porque é o universo que tem a capacidade de nos ensinar. É o universo que tem em si mesmo a capacidade de nos instruir, de conferir aquilo de que necessitamos para o nosso próprio autodescobrimento. E o episódio mais significativo é o de Galilei, contrariado pelas autoridades de seu tempo, constrangido a ter que se retratar, foi absolvido pela própria natureza, quando a nossa ciência avançou o suficiente para lhe comprovar os princípios e a observação. Então, a própria vida tem a sua solução para os nossos problemas. Mas aí voltemos à nossa questão. O que é que eu faço com tudo isso que eu sei? O que me é possível fazer com tudo isso que eu sei? Qual a utilidade prática de tudo isso? Aristóteles, no capítulo 6 do livro Ética a Nicômaco, ele vai estruturar um princípio muito caro à filosofia, que se chama a razão prática. Ele diz que a alma humana é capaz de 4 movimentos em direção à aquisição do saber. A sabedoria filosófica, a sabedoria científica, a razão prática e a razão intuitiva. Então ele diz, a razão intuitiva é o único caminho através do qual nós aprendemos o princípio das coisas, daquele ideal inato de justiça, daquele ideal inato de fé. E isso aprendemos pelo princípio da razão intuitiva. Mas ele se queixa, Aristóteles, de filósofos como Anaxímago, como Tales de Mileto, como os pré-socráticos, sempre envolvidos em querer saber a respeito dos princípios das coisas, de coisas extremamente belas e divinas, mas destituído de uma utilidade prática. E aí Aristóteles se queixa de filósofos desse tipo, porque diz assim, que tudo aquilo que ele sabe, nada importa para suas vantagens pessoais. E aí Aristóteles diz, eles têm a sabedoria filosófica, mas não têm a razão prática. E Aristóteles conceitua essa expressão razão prática como aquilo que se pode chamar de frônesis, ou seja, o saber útil. Então, há um outro filósofo que se chama Hans-Georg Gadamer. Viveu no século XIX, influenciado por Martin Heidegger, que de alguma forma faz uma revisão desta frônesis, dessa razão prática de Aristóteles. E Hans-Georg Gadamer e Martin Heidegger, que era um existencialista, e o existencialismo, como nós sabemos, ou qualquer pessoa pode saber, tem como princípio o fato de que primeiro vivemos para depois existir. Onde primeiro vem a experiência
para a partir da qual se constituir a essência. E Hans-Georg Gadamer, que era um filósofo da hermenêutica, diz então assim: todo saber é útil, desde que nós lhe confiramos uma utilidade. E qual é a utilidade de tudo? Até mesmo dos postulados mais metafísicos e teóricos. É nos capacitar cada vez mais para o fechamento do círculo hermenêutico, daquilo que nos possibilita dialogar com o outro. E não é a nossa grande conflito existencial a dificuldade de diálogo? Quantas guerras não começam e terminam sem solução, ou com a mesma solução que já havia sido postulada e que poderia ter evitado a guerra, e que não foi entendido naquele momento e que somente passou a ser entendido depois da guerra. E quantos livros, quantos textos não estamos lendo e por conta de um termo desconhecido, nós lhe modificamos todo o sentido interpretativo. Pois bem, como homem da hermenêutica, como filósofo da hermenêutica, então Hans-Georg Gadamer vai dizer que a questão não é um conhecimento ou outro, algo que seja mais importante do que outro, mas todo conhecimento é importante na medida em que lhe confiramos uma utilidade. E qual é a utilidade da doutrina dos espíritos? De suas abordagens mais metafísicas. Que nos serve tudo isso, senão para nos tornar uma pessoa melhor? Finalidade da frônese, do conhecimento, a utilidade de todo o conhecimento, a utilidade de tudo aquilo que sabemos, de tudo aquilo que experienciamos, não deve ser outra senão a de promover a mudança positiva do nosso espírito, em conformidade com o que já dizia Jesus. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a essa montanha, saia dali para lá, e isso acontecerá. Da mesma forma dizemos, se nós formos pelo menos um grão daquele sal, que ele, a respeito do qual também falou, quando nos dizia que nós somos o sal da terra,